Bendito é o Rei da Glória. Amém, queridos? Atos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Atos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando-se em pé perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai, pois, conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Pai querido, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações nesta noite, como tens feito neste lugar, ensina-nos a tua palavra, para que, edificados e fortalecidos nela, vivamos à luz da tua verdade, para a tua glória em Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, amados, a gente prossegue com a nossa jornada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos agora no capítulo 4, já podemos fazer uma varredura nos primeiros capítulos, podendo ver como a igreja do Senhor Jesus e os discípulos de Jesus passaram a divulgar o Evangelho numa experiência de milagres, de palavras ousadas, de autoridade na pregação da palavra. Vimos a bela história do dia de Pentecostes, o que aconteceu ali naquele momento do nascedouro da igreja cristã. E muito bonito, muito belo, muito lindo, todas as experiências maravilhosas. Mas agora nos deparamos
ainda dentro do mesmo contexto de um milagre que fora realizado por Pedro e João, quando subiam ao templo pela Porta Formosa, aquele homem que havia sido curado naquele instante, um homem conhecido que há 40 anos fora coxo e todos sabiam quem ele era, estava ali presente muitas vezes, mostrando o seu aleijume, o seu padecimento, para o qual a religião não encontrara nenhuma solução para responder às suas demandas, e a única coisa que se fazia, não a religião, mas os religiosos, era oferecer esmola na porta do templo, como muitas vezes acontece nos nossos dias. Acontece que aquele milagre que fora tão estrondoso, tão real e visto por todo mundo, dá um gancho para Pedro voltar a se pronunciar, fazendo uma apologia à ressurreição de Cristo e ao nome de Jesus. O que a gente vê é que ele já houvera tido essa oportunidade no dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta e prega um dos seus sermões, e ali quase 3.000 almas se convertem, se arrependem e vêm a Cristo. Agora, depois do Pentecostes, num revestimento de poder, numa ousadia fabulosa, ele está falando no templo, ele faz aquele milagre. Na verdade, ele não é o operador do milagre, ele é apenas o canal, quem opera o milagre é o Senhor. E ele então aproveita a oportunidade, e ali tem muita gente reunida, e ele começa a pregar. Passa a falar da crucificação de Jesus, do crime horrendo que fora cometido pelos romanos, mas oferecido, na verdade, pelo próprio povo judeu, o próprio Cristo, que era na concepção, e na nossa concepção, na concepção de Pedro e de João, o Cristo de Deus, o Messias prometido. Ele fala sobre isso, e agora eles estão ali, falando mais uma vez, muita gente está ouvindo, e há uma certa perturbação no ambiente. Provavelmente os sacerdotes estavam fazendo algum tipo de sacrifício vespertino, estavam oferecendo ali algo para Deus, e há uma perturbação, burburinho, gente falando, a cidade estava empolvorosa, todo mundo sabia quem era aquele coxo, e acontece que o capitão do templo, junto com os sacerdotes, invadem aquele lugar. O termo no grego é que eles não chegaram assim do nada, devagar, não, eles foram para interromper aquela reunião, entraram abruptamente, e era algo tão ameaçador para os judeus, que eles levam gente importante para tentar interromper aquela situação. O capitão do templo, o comandante da guarda, ele era uma segunda categoria, ele era uma segunda instância depois do sumo sacerdote. Então era uma pessoa muito importante, que tinha a responsabilidade de organizar toda a operação dentro do templo sagrado, daquele ambiente que para os judeus era inviolável. Mas estavam também os sacerdotes, provavelmente aqueles que estavam de plantão para oferecer um sacrifício. Estavam os saduceus. Os saduceus eram uma das muitas seitas, também como os fariseus, surgida bem no meio do povo judeu. Eles eram homens de muitas propriedades, homens ricos, uma espécie de aristocracia dentro das seitas de Israel. Então eram homens importantes, e eles vão ali porque eles estão preocupados, porque exatamente eles foram aqueles que consentiram e que lançaram o start de todo o processo para matarem Jesus. E depois que Jesus houvera sido morto, foram eles também, os saduceus, apoiados pelos fariseus, que inventaram aquela história de que Jesus não tinha sido ressuscitado. Pelo contrário, os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Não foi fácil apregoar essa mentira, porque era algo muito avassalador. Mas esses saduceus, na maior parte formado por sacerdotes também, famílias de sacerdotes e homens ricos, estavam ali, e era naquele momento os piores inimigos deste povo que está surgindo
em nome de um Cristo que, segundo eles, era aquele que haveria de vir pela linhagem de Davi. A Bíblia diz, no versículo 2, que eles estavam ressentidos. Essas seitas estavam ressentidas. Quando a gente pensa em ressentido nos nossos dias, a gente vai logo para aquela ideia do ressentimento, no sentido de estar remoendo um sentimento que nos foi desfavorável, que nos foi desagradável. Nesse caso, a palavra tem um poder muito maior do que ressentimento nesse aspecto. Ressentidos aqui, no grego mais bem traduzido seria, eles estavam exaustos, eles estavam exauridos, eles estavam desgastados. Não foi fácil para eles terem que esconder o fato de que Jesus havia ressuscitado. Falar em nome de Jesus e falar em ressurreição, naquela época, era para os saduceus e para toda esse grupo de religiosos uma grande ameaça. Você sabe aquela vez que você faz uma coisa errada e que você faz de tudo para ninguém tocar no assunto? Você sabe que você deu a mancada, que você fez a bobagem, e aí você vem, alguém olha para você, parece que ela já vai tocar no assunto, e você fica se escoando, se esquivando para tentar não tocar no assunto. Era assim que estava. Vocês vão observar que eles nem falam a respeito da pregação dele. A princípio, eles falam da perturbação causada pelo milagre, porque eles não queriam trazer à baila o tema ressurreição, porque eles estavam ali. Se de fato aquele coxo for curado no nome de Jesus, e que todo mundo viu, e se esse Jesus na boca do Pedro foi um Jesus que ressuscitou, a religião judaica estava sendo ameaçada, os sacerdotes estavam ameaçados de mentirosos, porque foram eles quem mataram Jesus, ou seja, fizeram a coisa errada. Número 2, Jesus ressuscitou e eles esconderam, fizeram novamente a coisa errada, e eles estão tentando, esse ressentido, exatamente isso, estão desgastados com aquilo, querem calar a boca de todo mundo. Eles entram de rompante, querem encerrar aquela reunião, aquela pregação. Acontece, queridos, que já não eram mais somente os 12 apóstolos de Jesus. Agora, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas haviam se convertido e acreditado que Jesus houvera ressuscitado. Era vergonha e era vexame para os saduceus, aqueles 2 homens iletrados, Pedro e João, estaria ensinando sobre um tema que era de grande controvérsia dentro das seitas de Israel, porque os saduceus, eles se achavam no direito de dominarem, o poder deles estava em declínio, e eles se achavam no direito de governar sobre tudo, de dominar sobre todos os assuntos, sejam políticos, religiosos, seja econômico, da sociedade do seu tempo, e eles receberam, vivendo sob os olhares do Império Romano, eles recebem essa credencial, eles têm esse direito de fazerem alguma coisa. Acontece que os fariseus, que eram também, dentre eles os escribas, que eram homens conhecedores da lei também, eram mais populares, porque eram mais pobres e estavam embrenhados no meio do povo. Aquele grupo de fariseus estava ali. E os fariseus aguardavam o dia da grande ressurreição. Então, isto era um ponto de desequilíbrio e de controvérsia entre os fariseus e os saduceus. Para os saduceus, não havia ressurreição. Para os fariseus havia ressurreição, e para os cristãos a ressurreição era em Cristo Jesus. Então Jesus vem e Pedro vem com o seu sermão, e eu sempre costumo dizer que o sermão de Pedro era sempre apologético, porque ele está lançando bases de um novo conhecimento de Deus, de uma nova experiência com Deus,
Apologético significa dizer que é de defesa. Apologia é defesa, a defesa da fé, apologética, defendendo que Cristo Jesus ressuscitou. E o que é mais maravilhoso, querido, é que naquele lugar em que eles estão reunidos, todo mundo viu o que acontecera ao coxo da Porta Formosa. Pedro tem a oportunidade de dizer que foi em nome de Jesus, o Cristo, que ele ressuscitou. Então, com que autoridade, o que fizera com que aqueles homens pudessem falar com tanta ousadia, quando os saduceus achavam que era uma ralézinha, que com alguns meses depois da morte de Jesus, iria desaparecer? Que aqueles boatos a respeito da ressurreição de Jesus iria se acalmar, iria fenecer. Mas agora, lá no templo sagrado dos judeus, Pedro, cheio do Espírito Santo, estende a mão sobre aquele homem e diz: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Isso foi uma afronta estrondosa para os judeus. Porque os judeus gozavam, principalmente os saduceus, eles tomavam conta das finanças. Eram eles que tomavam conta do dinheiro. E queridos, diz alguém: tira a minha mão, mas não tire o meu dinheiro. E era essa a mentalidade desse povo ali. Quando acontece algo naquele lugar, que não foi nem pelos fariseus, nem pelos escribas, nem pelos saduceus, mas foi em nome daquele que diziam que eram criminosos, um milagre acontece, aí há uma ameaça. Quando Pedro e João diz: nós não temos prata nem ouro, nas entrelinhas ele está dizendo: nós não somos esta religião que está frequentando este templo e oferecendo sacrifício todos os dias. Nós em nada nos parecemos com isso. Nós não temos ouro, nós não temos templo, nós não temos estrutura, nós não temos carro do ano, nós não temos dinheiro, nós não cobramos taxas e impostos para aqueles que nos cercam. Pelo contrário, nós temos a legitimação desse caminho. Nós temos o nome. E isso ameaça os judeus. Eles tinham o privilégio, estavam debaixo sim do Império Romano, mas eles tinham toda a aquiescência. E é interessante que a Bíblia diz que eles levaram Pedro e João e não julgaram, deixaram o julgamento para o outro dia, porque havia uma dinâmica nos julgamentos, e quem julgava eram os saduceus, eram os anciãos. E a dinâmica era a seguinte: aquilo que dizia respeito a dinheiro, a negócios do dia a dia, a demandas do dia a dia, poderia ser julgado de manhã até a noite. Mas quando se tratava de algo relacionado à vida, só poderia ser julgado durante o dia, não poderia entrar pela noite. Então, como já estava se aproximando a noite, eles não podiam levá-los para julgar, então jogaram eles na cadeia. Eles só podiam declarar a morte de alguém sob a aquiescência do Império Romano, e na maioria das vezes o Império Romano, para manter a sua paz com o povo judeu, permitia que eles fizessem, e eles instituíam a pena capital, matando muita gente, inclusive o nosso Senhor Jesus. E Pedro vai preso com João, mas antes, aí no outro dia, aliás, eles estão ali reunidos, o Sinédrio, composto por 70 homens, entre eles os saduceus, fariseus, sacerdotes, anciãos, escribas e um sumo sacerdote, completando 71 pessoas. Era uma instância de governo público muito respeitada, muito temida. Então, se apresentar diante de um grupo como esse
é absolutamente temeroso. É muito difícil todo mundo que ia para um julgamento, se jogava no chão, já ia de cabeça baixa, não tinha coragem nem de levantar os olhos para olhar para os seus acusadores ou para os seus juízes. Se diz que eles cercavam como fizesse uma lua e o condenado ficava no meio. Você já imaginou? Pense naqueles filmes que você já viu, aqueles homens de barbas grandes, anciãos, com aquela cara carrancuda. Já dá temer até de pensar, né? Um tribunal. Mas diz a palavra de Deus que Pedro se levanta diante deles. E Lucas, o escritor de Atos, faz questão de ressaltar que Pedro, cheio do Espírito Santo. Isso é que é tremendo, irmão. Quem tem um relacionamento, um encontro real com Jesus, quem teve um encontro de transformação e recebeu o dom de Cristo, não pode ser mais, nunca mais a mesma pessoa. Algo vai mudar, algo vai acontecer. Quando você responde sim ao chamado de Deus, que o Espírito Santo de Deus sela o teu coração e vem sobre ti, ele vem como um agente capacitador para transformar a tua covardia em ousadia, em coragem, a tua fraqueza em força. Você quer ter coragem, você quer ter autoridade, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E ali estavam o sumo sacerdote, Anás, Caifás, todos aqueles que acompanharam o processo da morte de Jesus. Ora, queridos, eles já haviam ordenado a morte do próprio Senhor Jesus. Agora está lá Pedro diante deles. E Pedro, de uma maneira bem interessante, porque quando Pedro está diante deles, Pedro já faz logo uma varredura de olhar para saber quem está ali, para entender qual o grau de importância daquele julgamento. E olha só, primeiro estavam os principais sacerdotes, os quais talvez sejam indicados aqui pelas palavras de seus maiorais, o sumo sacerdote. Em segundo lugar, estavam os anciãos, os chefes de famílias e tribos, pessoas muito importantes, era uma força-tarefa. E em terceiro lugar, os escribas, que eram os mestres da lei, os advogados, e com certeza nesse aspecto, os advogados de acusação. Pedro não tinha advogado a seu favor naquele momento, mas o versículo 7 diz: pondo perante eles, os arguiram e fazem a seguinte pergunta: com que poder ou em nome de quem fizeste? Eles não podiam fazer de outra forma, porque eles perceberam que eles não haviam cometido crime algum. Porque Pedro já vai logo de cara dizendo: eu acho interessante, eu vou trazer para a linguagem de hoje, eu acho interessante vocês me colocarem para um julgamento aqui, pelo fato de nós termos feito bem a um dos cidadãos judeus. Já coloca em xeque o sinédrio. Vocês vão me julgar, vocês vão nos condenar, porque nós visivelmente todos viram, não tinha como negar. Vocês vão nos condenar, nos julgar, porque fizemos bem a um homem. Como eles sabiam que havia acontecido e não havia como negar, eles queriam pegar no contrapé da seguinte forma: o que eles queriam saber é se eles estavam praticando algum tipo de magia. Era essa a ideia. Porque se assim fosse, se houvesse ali qualquer operação mística, mágica, eles poderiam condenar a Pedro e a João. Então eles fazem a pergunta: em nome de quem? E para decepção e para o espanto, eles tremem, porque então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: autoridades do povo,
e vocês anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Estamos aqui por causa disso. Mas eu vou dizer para vocês em nome de quem. E aí ele firma a messianidade de Cristo, de Jesus. Ele diz em nome de Cristo, o Nazareno. Ele está falando para, não é para o povo leigo mais. Porque, queridos, muitas vezes, algumas situações da vida da gente, que parece ser situação de portas que se fecham, como diria o meu querido amigo Josué Rodrigues, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Eles estão ali e parece, naquele momento, que as portas da pregação do Evangelho iriam ser fechadas. Eles já pregaram e ganharam 3.000 almas. Pregou de novo no milagre do coxo, e quase 5.000 homens. Não são cifras exatas, algumas controvérsias, porque quando se diz quase 5.000 homens, está se excluindo as mulheres e as crianças. Então se pensa que a igreja nesse aspecto tenha começado aí com o triplo disso. Acontece que há algumas controvérsias, porque alguns estudiosos dizem que não era possível, era meio inadequado se dizer que seria isso, porque os habitantes de Jerusalém não davam todo esse povo, dava 14.000, só que outros dizem que dava 80.000 e tem gente que diz que dava 220.000. O certo é, nós não temos a exata noção de quantas pessoas eram, mas que era muita gente do povo, e pela palavra de Deus nós vamos seguir aqui quase 5.000 homens. Agora eles estão na nata, eles estão no alto escalão daqueles que governavam o povo. Eles estão sendo julgados, mas para ele, Pedro, naquela hora, tanto para ele como para João, era muito mais do que um julgamento, era uma porta que estava se abrindo para eles anunciarem o Cristo ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, aos saduceus, aos fariseus, aos escribas, aos anciãos e a quem mais aparecesse lá. Tem hora que você diz, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Fiz tudo certo e me jogaram para cá. Floresça lá onde você estiver sendo plantado. Eu sei por que eu estou aqui. Às vezes você diz, eu sonhei tanto com um trabalho um pouco mais perto de casa, me jogaram lá para os cafundós do Judas. Floresça lá. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus vai florescer, mesmo onde não há possibilidade de florescimento. O sermão de Pedro já havia então salientado que ele é o Cristo, e esse é um tema que Pedro sustenta. Os discípulos estão ali diante de um grupo feroz, de gente que diz, nós não sabemos o que vamos fazer com ele. Não havia nenhum enquadramento da lei para colocá-los. Eles não operaram um milagre por uma força mágica, eles não operaram um milagre por uma entidade, eles operaram e eles não estavam mentindo a respeito de um milagre, porque não havia como negar. Quando eles falam da ressurreição, os saduceus não podiam fazer nada, porque estavam juntos nesse julgamento, e os fariseus acreditavam na ressurreição. Então eles preferiam nem falar sobre isso, eles queriam falar sobre o milagre. E é sobre o milagre? Então vamos falar do milagre. Só que eu não vou falar do milagre, vou falar de quem fez o milagre. Porque essa é a diferença.
Tem muitas pessoas seguindo os milagres e poucas pessoas seguindo o que faz o milagre. As igrejas que pregam os milagres, e eu acredito em milagres, mas quando pregamos sobre a prosperidade, você vai ficar rico, aí as pessoas seguem. Tem um monte de gente seguindo os milagres. Alguns seguem o pastor A, B, outros seguem o pastor Silvio Santos no baú da felicidade, mas todos seguem alguma coisa mais ou menos parecida. Querem ganhar o prêmio, na próxima será você. Mas ele tem aqui na mão a oportunidade de poder dizer que o Cristo de Deus, que fora negado, ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram. Esse termo pedra muitas vezes era usado para o próprio povo de Israel, ou era utilizado para alguém que era muito importante nas cadeias hierárquicas de Israel. Ele diz, mas a pedra, não é o Petros, é a pedra, é Cristo, é Ele. A pedra que vocês rejeitaram, que vocês tentaram esconder, se transformou numa pedra angular. E o que significa pedra angular? Significa que é uma pedra de referência, da onde vai se sair os ângulos da construção, da onde vai se sair, eu acho que o pastor Nazareno que fala, quando fala do alinhamento, que diz assim, esse aqui está linheiro, né? Não é assim que usa? Ou seja, tá certo, tá reto. A pedra angular, aqui há duas coisas. Você vai ver a pedra angular, a pedra de esquina. É exatamente essa ideia de que eles estão dizendo, vocês estão tortos. A construção religiosa de vocês está equivocada, porque vocês rejeitaram o parâmetro, vocês rejeitaram o padrão, vocês rejeitaram a seta, vocês rejeitaram o nível, vocês rejeitaram aquilo que pode medir e de quem saindo nós podemos andar de acordo com aquilo que é o projeto de Deus. Cristo, Ele é a nossa referência, Ele é a principal pedra, é dele que vem tudo, queridos. Não é Moisés, não é o tabernáculo de Moisés, não são as festas dos judeus. A nossa referência é Jesus, não é mais o candelabro, não é mais a arca da aliança, é Jesus. Ele é a pedra principal, a pedra angular, Ele é o padrão, o parâmetro, o linheiro, que vai fazer com que a gente ao olhar, veja, está certo. Ele é o diapasão, é nele que nos afinamos. Com ousadia, diz o versículo 13. E é interessante que aparece Pedro e João. Você não ouve, parece que é a voz de João, mas a Bíblia diz que com ousadia falavam, os dois, não era só um não. Quando um parava para respirar e beber água, o outro vinha aí. E o termo usado aqui, ousadia, significa aquilo que é dito sem omitir nada. Ou seja, eles disseram tudo que eles tinham para dizer, na cara deles. Eles não omitiram nada, eles não ficaram acovardados, eles não ficaram com medo do sinédrio. Diante daquela autoridade, eles falavam com uma ousadia, com uma intrepidez. E nessa ocasião, os membros do concílio ficaram espantados diante da ousadia deles. Nós não conseguimos intimidá-los. Como Daniel na cova dos leões, eles não sabiam o que fazer. Especialmente ao considerarem que aqueles homens eram dois iletrados, dois indoutos. Um sacerdote em Israel, um saduceu, um principal dos sacerdotes, era um homem muito conhecedor da lei, muito conhecedor de
eles governavam, eles julgavam causas das mais diversas, então eram muito letrados, conheciam muito. Os escribas eram os advogados da época, eles sabiam tudo sobre a letra. E eles não conseguiram, eles achavam que eles iam engolir os dois. Que ao colocarem diante dos dois os seus argumentos, eles não iam nem conseguir falar, eles iam gaguejar, iam ficar, e aí eles só iam fazer o seguinte: olha, tá bom, vocês podem ir embora, mas olha, por favor, caladinhos por aí, não falem nada. Mas quem cala um homem cheio do Espírito Santo, irmão? Quem segura alguém que o Espírito Santo está aqui ebulindo dentro dele? Quem segura alguém que está sendo inflamado pelo Espírito Santo de Deus? Quem vai calar a voz de um homem cheio de Deus? Ninguém. E eles não conseguiam fazer nada. No que concernia a cura, duas hipóteses de culpas eles poderiam chamar ali para eles. Mas eles nem quiseram se atrever a fazer isso. Uma era o fato de eles estarem fazendo uma operação mágica no aleijado. E aí no caso seria uma cura por meios ilícitos. Ou a outra era que aquele homem não fosse aleijado, fosse apenas uma armação. Só que há 40 anos, ele estava numa das principais portas do templo, todo mundo sabia quem ele era, não tinha como negar isso. Então não havia nenhum artigo da lei, eles não incorreram nenhum erro, e o que eles fizeram foi: façam o seguinte, vocês podem ir embora, mas vocês não falem mais no nome de Jesus e nem na ressurreição dele. Pedro disse, Pedro, na linguagem de hoje, Pedro disse: tá bom, então tá, pode deixar. Queridos, Pedro já tinha tido um encontro com Cristo ressurreto. Pedro já havia sido inflamado por um amor mais louco do mundo. Pedro já houvera participado daquele colóquio com Cristo lá na beira da fogueira, quando Cristo vem e reinveste Pedro de autoridade, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Olha que diferença nessa cabecinha de Pedro. Pedro, diante de uma criada, depois de ter ouvido de Jesus que ele o negaria, diante de uma criada, Pedro diz: não, eu não conheço, sai daqui, com medo, temendo pela sua própria vida. Aí Jesus ressuscita e aparece para Pedro e diz: Pedro, vamos comer um peixe? Vamos, Jesus. E na beira da fogueira, já falei tantas vezes isso aqui, é um texto tão lindo da palavra. Na beira da fogueira, ao lado da fogueira, Jesus está lá, cheirando o peixe assado, o pão. Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Beleza, Pedro, bora comer peixe. Olha para Pedro. Provavelmente Pedro está ali comendo peixe, cabeça baixa, olhando para um lado, olhando para o outro, não tem coragem de encarar o mestre, não tem coragem de olhar nos olhos dele. Aquele peixe talvez foi o peixe mais amargo que ele comeu, sem graça, sem sal, ele não sabia nem como mastigar. Como diz o Gabriel, lá no Tubiel, que é como a gente que vai andando e passa na frente de uma multidão de pessoas, a gente não sabe nem como é que anda mais, a gente perde, né, o jeito de andar. Assim Pedro estava, não sabia nem como olhar para Jesus, né? Aí Jesus: Pedro, sim, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo.
Fala sério aí. Aí volta. Pedro. Aí Pedro olha nos olhos de Jesus. Fala sério, olhar nos olhos dele. Sabe o que tinha acontecido uma vez com Pedro? Quando Jesus vai descendo da casa de Caifás, numa espécie de um lugar mais elevado para um mais baixo, é justamente na hora que Pedro está dizendo: eu não sei de quem vocês falam, eu não o conheço. Imagine esse cruzamento de olhares. É nessa hora que Jesus vai descendo e dá aquele olhar nos olhos de Pedro. Não tinha como encarar o mestre depois disso. Só que agora, Pedro olha para ele, vê aqueles olhos cheios de amor e diz: eu te amo, Senhor. Pedro agora não está diante de uma criada. Pedro está diante de um sinédrio, de um concílio, de gente de autoridade, daqueles que mandaram matar Jesus. E ele diz: vocês acham que é justo que em vez de eu obedecer a Deus, de nós obedecermos a Deus, obedecer vocês? Nós não nos calaremos. Pelo contrário, nós anunciaremos que aquele que vocês mataram ressuscitou de entre os mortos e está vivo. E assim como vocês o viram subir alguns, ele voltará. E esta é a ênfase, a autoridade que é colocada no peito de Pedro, reforçada lá no dia de Pentecostes. Agora ele não tem medo de nada, irmão. O assunto foi sério. Ele foi liberado, foram liberados. Lá no versículo 24, a Bíblia diz que eles se reúnem com os irmãos, eles voltam para casa. Os irmãos estão lá orando: o que será que aconteceu com Pedro? Meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Quando Pedro vai chegando, irmãos, a multidão está lá e Pedro entra, e a seriedade do assunto que os traziam para relatar, daquilo que eles iam contar, serviu como combustível. E diz a Bíblia que eles, unânimes, levantaram a voz em oração e em proclamação do nome soberano de Jesus, confirmando e afirmando que todos foram inspirados no dia de Pentecostes e que aquela palavra pregada, ministrada, era de fato a palavra de Deus. Para onde correr? Cheios do Espírito Santo, nós não temos medo de nada. Foram liberados, voltaram para os seus. E ali, queridos, nesse episódio, eles não foram maltratados, eles não foram condenados, mas naquele dia começou a jornada de perseguição contra o povo de Deus. Mas não adiantou, queridos, porque quanto mais perseguidos, mais apaixonados eles ficavam. Quanto mais tentavam, teve governadores e reis que disseram: essa é uma praga, não tem que matar mais, porque quando a gente mata, parece que o sangue deles se transforma em sementes, e aí é um, daqui a pouco é 10, daqui a pouco são 10, daqui a pouco são 50. Isso é uma praga que nos alcançou, irmãos. Que chegou até nós. Eles varreram a Palestina, chegaram na Europa e chegaram aqui. A palavra chegou aqui entre nós. O Cristo ressurreto está vivo, poderoso e está presente em nosso meio, e a gente continua falando em nome dele e pregando o nome dele para a glória de Deus. Aleluia.
Você que está na frente de um Grace, você não precisa mais arranjar uma desculpa para dizer ninguém quer ouvir, porque quando ele abre uma porta, meus queridos, até o sumo sacerdote lá no Sinédrio vai ouvir. Aquele vizinho mais duro, mais imperme, vai te ouvir. Só é necessário uma coisa: que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra está nos teus lábios. A palavra está no teu coração. Seja cheio do Espírito Santo. Porque uma palavra bela, bonita e agradável nada é se você não estiver cheio do Espírito Santo. Uma pregação sem técnica, mas cheia do Espírito Santo, ela ainda faz alguma coisa. Qualquer ação que fizermos na obra de Deus vai exigir de nós que estejamos cheios do Espírito Santo. Porque Deus não unge métodos, porque Deus não unge estratégias, Deus unge seres humanos, Deus unge homens e mulheres, Deus unge você. Deus não unge o método que você vai usar, Deus usa e unge você. Quem deseja ser assim, mais cheio do Espírito Santo?